Essa pesquisa traz dados sobre a experiência de internautas das classes A, B e C da capital paulista. Quem traz os detalhes para a gente é a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol, tudo bom? Sim, exatamente. Essa aqui é a nossa terceira pesquisa. Essa pesquisa ela foi um pouquinho diferente porque a gente tentou abordar temas que a gente que já avançavam, né, dentro da pandemia, que a gente ainda tinha que ver o que estava acontecendo. E aí, o que você traz esse dado sobre isolamento social foi muito interessante ver como o isolamento social e o conceito de isolamento social foi revisitado. Porque ao mesmo tempo que as pessoas dizem que estão fazendo isolamento social, pelo menos 2 de 10 dessas pessoas, elas estão saindo para trabalhar e frequentando o comércio de rua. Claro que esse número aumenta entre as pessoas que não estão fazendo isolamento social, mas é interessante ver isso, né? Que você fala que você está fazendo isolamento social, então você tem consciência que você está se privando de algumas atividades, alguns hábitos, mas ao mesmo tempo você também está se readaptando a essa nova realidade que nos foi imposta, né? Essa flexibilização também desse conceito de isolamento social. Então, isso aparece muito claramente. Interessantíssimo isso, dessa mudança de conceito. Vamos ver uma das telas? Coloca para a gente a tela número 15, que agora traz um pouquinho desse comportamento das pessoas. Então, olha, os motivos pelos quais essa pessoa continua fazendo isolamento social. Daí 68% diz que realmente só sai para realizar atividades essenciais. Daí 42% diz que continua porque não confia nos dados que embasam a reabertura de estabelecimentos e tem medo de voltar a frequentar lugares. 32%, veja só, porque faço parte do grupo de risco ou convivo com pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então, é aquela atenção para as pessoas com quem essa pessoa convive. 20% estou bem adaptado a realizar meu trabalho de casa, 8% estou bem adaptado a praticar minhas atividades físicas em casa, 7% estou bem adaptado a estudar de casa. Então, assim, é muito interessante esse dado de que as pessoas não confiam nos dados que embasam essa reabertura, ou seja, não acreditam que essa flexibilização seja correta nesse momento, né, Carol? Assim, é muito triste ver que a população, né, de São Paulo não está confiando nesses dados, nesse plano São Paulo, né, colocado pelo Dória, que ele alega que está baseado realmente em fatos. Eu acho que também as pessoas, elas entendem as próprias vulnerabilidades e as vulnerabilidades do espaço que vivem, então acreditam que com mudanças de metodologias, né, sobre os dados que aconteceu faz pouco tempo, até num portal local de São Paulo, da Secretaria Municipal de Saúde, como também os diversos desafios que eles mesmo, né, têm no seu próprio dia a dia, então eles fazem com que eles não confiem disso e aí tem medo dessa flexibilização, desse voltar a uma realidade que é completamente diferente e longe, né? Porque a gente ainda está vendo mortes e casos de Covid. E aí, Vamos eu para a acho que a próxima próxima tela? tela que a Diga, gente diga. Exato, que é como que as pessoas elas estão se prevenindo, né? E o que, que elas estão fazendo para se proteger. Então, eu acho que isso também está muito atrelado ao que a gente falou do isolamento social. Então, as pessoas acreditam que, tomando certas precauções, elas podem falar que estão fazendo isolamento social e sair na rua, mas elas já incorporaram esses novos hábitos, né? Que é usar a máscara, a aplicação de álcool gel, essa diferença de como a gente vai socializar conviver, né, agora nesse momento, então respeitando as distâncias entre as pessoas, e aí também um hábito que é muito bom é voltar a andar a pé, mas eu acho que isso também vem com hábitos preocupantes, como também usar o transporte individual, então existe essa grande preocupação das pessoas começarem a voltar ao carro e começar a usar mais o carro para se proteger, porque é um medo real, né? Existe. E aí eu acho que é muito interessante o tema do home office, porque fez com que as pessoas também conseguissem mais flexibilidade, né? Algumas, claro, nos horários de trabalho. Então, poder escolher horários alternativos para sair de casa ou para até usar o transporte público. Então, evitar a hora do rush. E
claro que o uso da bicicleta junto com o andar a pé dentro do escopo da mobilidade ativa são hábitos muito saudáveis que a gente gostaria, né, que as pessoas continuassem usando e claro, fortalecendo essa mobilidade ativa. Esse conflito que existe entre as pessoas que passam a andar mais a pé e as pessoas que passam a usar mais o transporte individual, né? Então aí tem um conflito que vamos ver como isso tudo vai se resolver. Agora vamos falar sobre a questão do retorno às aulas. A gente também tem uma arte, são duas artes, na verdade. Roda pra gente, acho que aí, ó, primeiro. O governo do estado de São Paulo prevê a volta às aulas presenciais. Isso daí já foi até mudado, agora numa coletiva hoje, Dória anunciou que vai ser a partir do dia 5 de outubro. 63% são contrários, 26% a favor, 11% não tem opinião, né? Não sabe, é indiferente. E temos também uma outra informação, daí dissecando um pouquinho esses números, pode rodar, logo depois daquela arte. Eu acho que elas duas estavam juntas. Bota pra gente depois. Quer ver que agora são alguns números em relação às opiniões das pessoas em relação ao volta às aulas. Aí, os motivos das pessoas se aproximarem da sua maneira contrária de pensar em relação à retomada das aulas presenciais em setembro. Então, não vale a pena arriscar a saúde dos estudantes e professores e outros profissionais da saúde, 61%. Não acredito que conseguirão manter o distanciamento social entre as crianças pequenas, 58%, que são, assim, os mais principais e que chamam a atenção quando a gente vê, né, Carol? Eu acho que é bastante interessante para a gente ver como a gente está vivendo num momento instável, né? Porque essa pesquisa foi para campo entre os internautas no final de julho e já mudou a data. Então, você não tem tanto tempo e já mudou. E essa mudança aconteceu por uma reavaliação se era seguro ou não para as crianças voltarem e tanto o secretário de Educação como o Dória resolveram estender esse quase um mês, né, a mais. Então, isso mostra que ainda existem, porque as escolas elas não conseguiram cumprir certos protocolos para voltarem em outubro, mas vai ter esse tempo, esse mês de setembro, onde algumas crianças vão poder voltar à escola. Eles estão muito preocupados com o tema da saúde mental, que é um desafio mesmo durante essa pandemia, como também pais que já voltaram a trabalhar. Então, eu acho que isso mostra claramente o governo tentando se adaptar a essa realidade, mas claro que você tem uma grande preocupação, porque como que você garante, né, que essas escolas vão ser seguras para as crianças? E as mães, né, e pais e cuidadores como um todo sabem como foi durante essa pandemia, então muitos não conseguiram, as escolas, por exemplo, conseguiram enviar materiais, não conseguiram fazer acesso remoto, então como que elas vão garantir, né, tendo esse antecedente, como elas vão garantir essa segurança? Mas o que é interessante também é a outra tela depois dessa, que mostra os pais que são favoráveis à volta. E eles são favoráveis alegando o contrário, né? Porque alegando que a volta ela vai ser gradual, que as escolas vão tentar se adaptar, que a gente já está num outro momento. Então, realmente, existe um embate, né? E a gente está falando de vidas, e vidas muito diferentes, de diferentes crianças e idades idades etárias diversas. Então, é muito difícil você chegar a um ponto comum para tomar essa decisão. Eu acho que as famílias vão começar a sentir e ver. Claro. Pessoal que acompanha pela Rádio Brasil Atual, a gente está encerrando a transmissão na Rádio Brasil Atual. Quem está acompanhando pela TV, pela TVT e também pelas redes sociais, a gente continua agora. Daqui a pouquinho vou ler alguns comentários também, tá bom? Ouvintes, muito obrigada pela companhia. Um bom final de semana para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Carol, agradeço demais a participação. Que bom que os ouvintes também puderam acompanhar as explicações sobre a pesquisa. Quem quiser ter acesso à pesquisa inteira, que é bem extensa, traz dados muito interessantes, é só entrar no... Peraí, deixa eu pegar rapidinho, que até peguei aqui, ó, nossasaopaulo.org.br, né, Carol? Exatamente, está disponível e podem acessar também através das nossas redes sociais. Tem muito dado interessante, como você mesmo disse.